É sempre uma alegria para nós, o Diálogo Espírita, poder renovar este encontro semanal com todos vocês. Hoje é o dia do quadro Nós e o Mundo, na apresentação de Humberto Mafersoni e Eudegéria de Miranda, que falarão sobre o poder das palavras. Depois deles tem o Fonte Allan Kardec com Andrea Kleinans, o Espiritismo Responde falando sobre espíritos de luz e eu volto no final para o abraço fraterno. Imperdível o programa de hoje. Realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Diálogo Espírita está no ar. Prezados telespectadores, estamos aqui, Humberto e eu, no quadro Nós e o Mundo, para falarmos sobre o poder da palavra. O IKEA é uma empresa global privada de origem sueca. Fez uma experiência com plantas para mostrar o poder que as palavras têm. Eles acreditam que a felicidade pode ser distribuída em palavras. Pegaram 2 plantas e colocaram lado a lado numa escola, Humberto. Um grupo de alunos foi instruído para gravar palavras positivas e um outro palavras negativas. E assim fizeram. Durante 30 dias, as gravações ali, as positivas numa planta e as negativas numa outra, foram sendo observadas, não é? E ao final desse tempo, qual não foi a surpresa? A planta que havia recebido a gravação com as palavras positivas estava viçosa, bela, enquanto que a outra murchou. Se as palavras têm este poder sobre as plantas, imagine o que elas podem fazer com as pessoas. Uma outra experiência também, que inclusive já foi bastante divulgada, é com a água. Da mesma forma, né? Recebendo música, música clássica, palavras de incentivo e uma outra vasilha com água recebendo também palavras negativas, músicas estridentes, e o resultado é o mesmo. Humberto, diante dessas experiências, como a doutrina espírita nos auxilia nessa questão em relação ao poder das palavras? Então, Hilde, essa tua colocação foi muito bacana porque foi bem o estilo Kardec, né? Com experimentações e observações, né? Comprovando cientificamente o que o Espiritismo coloca sobre o poder dessas palavras, né? Por exemplo, eu até peguei do seu texto mesmo, onde o Kardec diz que as palavras, todas as palavras que falamos, elas antes passam pela nossa mente, né? Sim. Até daí que eu puxei essa ideia de colocar uma outra situação que comprova o poder das palavras. Quando a palavra passa pela nossa mente, a gente plasma a ideia que foi sugerida pela palavra. Então, se eu disser aqui, não pense em uma flor, pronto. A imagem da flor se formou no pensamento de todos nós, certo? E cada um deu o seu significado de flor para o exterior com o seu pensamento e para o seu interior com o seu sentimento, né? Então, veja o poder que tem isso. Quando eu falo uma palavra, eu não sei nem exatamente o que eu causo em cada uma das pessoas às quais eu tô dirigindo a palavra, né? Então, isso é muito importante a gente pensar que palavras a gente dirige para os pequenos, né? Também outra, como a gente está falando aqui em experiências, também é bem interessante falar dessa forma, há estudos que comprovam que a criança que recebe muito não durante a infância, ela se torna um adulto inseguro,
né? Por quê? Porque a palavra de uma mãe, de um pai, de um avô tem um poder absoluto sobre uma criança, né? E também o poder da palavra, vamos supor, de uma pessoa para o seu imediato, vamos dizer, o chefe para o seu subalterno. A forma como ele vai falar para aquele subalterno, quando o subalterno erra, pode ser fatal também, né? Pode ser fatal. Então existem várias formas de se falar, de se dirigir as palavras. Isso é importante a gente observar. O formato como vamos dirigir essas palavras a outra pessoa. Pode ser construtivo ou destrutivo. E Kardec nos diz, né, que a palavra com fé, com esperança, quando nós dirigimos a palavra desta feita, né, dessa forma, como você muito bem colocou, né, tendo esses cuidados, com gentileza, com sutileza, atentando para com aquele com o qual nós vamos nos relacionar, isso é um incentivo, se assim fizermos, com essa atenção, não é? Agora, por outro lado, se somos aqueles que não nos preocupamos com a impressão que damos à palavra, o tom que utilizamos para emitir essas palavras, podemos causar as mágoas, né, os rancores, causar situações que muitas vezes nos envolvem e não é difícil, aliás, que se torna muito difícil depois de reverter a situação. Então, Humberto, você teria mais algum exemplo para trazer para nós? Ou gostaria de fazer mais alguma colocação em relação ao que a doutrina traz sobre o poder da palavra? Sim, tão importante o poder da palavra que, às vezes, a palavra pode ferir muito mais do que uma agressão física, né? Então, como você colocou, a escolha das palavras, ou seja, nós precisamos o quê? Trabalhar o uso da palavra, constantemente isso, né? Constantemente trabalhar o uso da palavra, por quê? Porque quando eu vou dirigir a palavra a alguém, eu preciso refletir antes, né, de falar, é um treinamento que a gente precisa exercitar. Eu preciso selecionar as palavras que eu vou usar, né, porque, como eu falei, a questão da flor, para você significa uma coisa, para mim outra, né? Cada um tem o seu significado das palavras, então eu não sei como eu vou atingir as pessoas. Então eu vou usar palavras suaves, palavras que têm um contexto onde ninguém possa ser agredido, no caso, né? Outra questão, a não palavra, é muito importante também, que é o silêncio, né? Há situações em que o silêncio é a melhor forma de se usar a palavra, né? Onde você vai evitar uma discussão, às vezes infrutífera, vai evitar um diálogo prolongado que não vai resultar em nada, e o silêncio se torna uma bênção naquelas palavras em que se está conversando, né? E também suave, né? Uma forma até delicada de se usar no momento de uma conversa. Também eu coloco como importante que essa vem do Espiritismo, que o Espiritismo coloca com bastante ênfase as palavras de Jesus, onde Jesus disse: tudo que sai da boca provém do que o coração está cheio, não é verdade? Então, como que a gente trabalha essas palavras, como que a gente trabalha esse exercício? Inicialmente preenchendo nosso coração de bons sentimentos, né? Nossos pensamentos. Isso vai facilitar com que a gente constantemente tenha, vamos dizer, argumentos mais amorosos, né? Pensamentos e palavras mais amorosas para expressar através das palavras. E sobre isso, sobre essa questão da palavra, da importância, nós trouxemos um exemplo no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Franco. Bezerra de Menezes nos diz assim: sabe-se hoje, cientificamente,
que a boa palavra, proferida com entusiasmo, faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Veja a importância da palavra, porque ela pode, inclusive, aliviar a dor. Não é? Um outro exemplo que temos nas obras, na vasta literatura espírita, há vários exemplos, né? E nos traz, no livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz nos conta sobre uma palestra em um educandário no nosso lar. Essa palestra é trazida por Irmã Clara, em determinado momento diz assim: a palavra, qualquer que seja, surge dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A palavra falada contém imagens e contextos. Se for emitida com amor, conduz a quadros e ideias felizes, expulsando pensamentos e sentimentos inferiores e favorecendo a entrada da esperança e felicidade. Olha a importância, Humberto. Como você pode trazer para nós uma palavra para que a gente encerre a nossa fala de hoje? Então, esse contexto que colocamos aqui demonstra a responsabilidade que todos nós temos com as palavras que emitimos, né? Eu penso inicialmente nisso. E o objetivo desse quadro hoje, que eu e a Hilde preparamos, é exatamente nos despertar esse entendimento do quanto somos responsáveis por aquilo que nós dizemos. Porque o que dizemos, como até nos exemplos que a Hilde trouxe, podem ferir, podem aliviar até dores físicas, né? Podem enaltecer, podem destruir um sentimento de uma pessoa, modificam o meio e seres vivos, né? Como o caso das plantas, né? O meio como o caso da água, que as moléculas elas são até visíveis ao microscópio, a diferença do formato com que elas se ligam, isso cientificamente comprovado. E emocionalmente também todos nós sabemos como a palavra pode ser agressiva ou pode ser uma palavra acolhedora e que nos eleva, tá? Então, eu acho que é isso, para o objetivo desse nosso quadro, levar todos nós à reflexão do que fazemos com nossas palavras, da nossa responsabilidade e daquilo que Jesus nos disse. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de um assunto até bastante complexo: livre pensamento e livre consciência. Esse tema eu escolhi, na verdade, porque estamos vivendo um momento em que precisamos atualizar as nossas percepções, os nossos pensamentos e até a nossa consciência. Por que não? Esse tema foi abordado por Kardec na Revista Espírita de 1867, fevereiro de 1867. E, na realidade, ele estava utilizando, como Kardec sempre usa um método dedutivo, ele estava utilizando esse método para se defender de acusações que haviam sido feitas sobre a forma como ele estava falando sobre o espiritismo e defendendo a questão espírita. E aí, nessa revista, ele traz o seguinte, ele diz o seguinte: ora, para compreender é necessário que se faça uso do raciocínio, eis porque ele procura dar-se conta de tudo antes de admitir alguma coisa, a saber, o porquê e como de cada coisa. É por isso que os espíritas são mais céticos do que muitos outros em relação aos fenômenos
que escapam do círculo das observações. Não se baseia em nenhuma teoria pré-concebida ou hipotética, mas na experiência e na observação dos fatos. Em vez de dizer, crede primeiro e depois compreendereis, se puderdes, diz, compreendei primeiro e depois acreditai, se puderes, se quiseres. Não se impõe a ninguém. Diga a todos, vede, observai, comparai e vinde a nós livremente. Bem, aqui o Kardec ele está trazendo, então, que o livre pensamento é essa particularidade, vamos colocar dessa forma, do Espiritismo, de trabalhar a fé raciocinada. Então, ele não vai seguir um tema ou um dogma, ele vai trabalhar dentro da compreensão. Então, no primeiro momento, é necessário compreender para depois tentar explicar o que se compreendeu. Hoje em dia, nós precisamos desenvolver essa forma de pensar não materialista, que não seja fechada, porque estamos vivendo momentos de muitos desafios. Aqui nós estamos falando, por exemplo, desse momento atual, com relação à pandemia. Quantas pessoas, ao desesperar-se diante do que estamos passando, buscam a via do suicídio? Quantos estão entrando em depressão? Quantas pessoas, pelas dificuldades, estão ficando severamente ansiosos? Quantos transtornos de ordem mental? Por quê? O indivíduo se fecha numa forma de pensar materialista. Aqui, então, precisamos desenvolver a consciência das vidas futuras, da reencarnação, da forma como o Espiritismo coloca sobre esses temas tão importantes na nossa vida. O Kardec traz também, né, nessa parte da explicação dele, que tomar consciência de algo também faz com que você pense de maneira diferente sobre aquilo. E o que a gente tem lá no livro O que é o Espiritismo sobre a consciência, está assim, a consciência é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e nas resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Então, por que falarmos de livre pensamento e de livre consciência? Porque o pensamento precisa usar a razão, né? Ele precisa estar dentro de uma lógica, dentro da razão, não pode ser um pensamento cego. O Espiritismo nos ensina essa fé raciocinada. A consciência é nós termos esse desenvolvimento de que precisamos melhorar moralmente. Muita paz, amigos. Até a próxima. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, uma oração em tempos de pandemia. Educação, uma tarefa para toda a vida. As dores e os chakras. Os diversos tipos de educação e autoeducação. Em traços biográficos, o ilustre Alexander Aksakov. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: quem são os espíritos de luz? Como é essa luz? É igual a que nós conhecemos na Terra? É um tema instigante que envolve uma série de reflexões. Tanto quanto no ponto de vista humano, a ciência ainda vai mudando os seus conceitos e progredindo, do ponto de vista da análise espiritual também, as nossas percepções, as nossas análises vão se alterando com o tempo, se aprofundando, se completando. O que nós podemos dizer a respeito do assunto? Em primeiro lugar, os espíritos não dependem da nossa luz externa para enxergar. A habilidade de ver é inerente ao seu corpo espiritual, eles enxergam mesmo no escuro. Outra coisa que nos chama a atenção sobre o tema
é que desde a antiguidade, aquelas criaturas iluminadas, por assim dizer, santificadas, de elevadas percepções, de pensamentos benéficos, de emoções já mais cultivadas, elas são retratadas com auréolas, com vibrações de energia luminosa ao seu redor. Então, o ser humano tem uma percepção das criaturas mais evoluídas do ponto de vista do sentimento, da emoção, do pensamento, como criaturas que produzem luz, que irradiam luz. Isso se dá não só nos espíritos desencarnados, mas a gente nota como que uma vibração luminosa, às vezes, em torno de pessoas que têm uma vida mais elevada. Aliás, qualquer ser humano, quando ama, quando emite vibrações de amor, parece que ele brilha. Ele tem uma luz própria. Por quê? Porque o amor é o mais elevado sentimento que a criatura humana pode ter. Ele se aproxima da divindade quando ama e produz luz, luz espiritual, que de certa maneira reflete no vaso físico e nos torna mais brilhantes, mais luminosos quando estamos irradiando as vibrações do amor. E a pergunta que nos fazem, será a luz espiritual idêntica à material? Ela só nos permite algumas ilações, não é um assunto sobre o qual nós tenhamos provas científicas. Nós temos análises de André Luiz, temos alguma coisa na obra de Kardec que vamos tentar rememorar juntos. Em primeiro lugar, quando falamos da luz material, como é que ela se produz? De uma forma muito simplista, porque também não é minha especialidade essa área. Quando os elétrons decaem na sua órbita em redor do átomo, eles perdem energia e irradiam essa luz, produzem a luminosidade. E do ponto de vista espiritual, como é que isso se dá? André Luiz nos diz que o pensamento que age em torno de nós, no fluido cósmico universal, na matéria sutil que nos rodeia, também é energia material. Portanto, se ele produz modificações ao redor do espírito, essa modificação basicamente é a mesma, em outra dimensão vibratória que atinge a esfera material. Uma matéria modificada, em outra dimensão, mas ainda matéria. E ele nos chama a atenção para os possíveis estados mentais que chegam a produzir luz. Ele nos diz que quando nós temos pensamentos comuns a respeito da vida material, nós tendemos a emitir pensamentos em ondas longas, que mantêm o calor e a vida. E não são pensamentos luminosos. Quando nós nos detemos em tensão pacífica, em oração, nós produzimos já uma energia mais curta, como se agitássemos uma certa similaridade os elétrons de uma órbita mais baixa perto do núcleo do átomo e produzimos ondas de luminosidade interior. Quando, porém, nós nos dedicamos àqueles estados intraduzíveis da alma, em que nós amamos com profundidade, em que nós oramos com emoção, ou em que pedimos socorro espiritual com toda a nossa energia. Nós produzimos uma energia mental, segundo as análises de André Luiz, equivalente à do raio gama na esfera física, e produzimos, então, intensa luminosidade ao nosso redor. Portanto, embora se exprimindo em diferentes dimensões vibratórias, a energia mental ainda é energia material, num outro aspecto, de uma outra forma de apresentação. E a capacidade de espíritos de produzirem essa luminosidade ao seu redor decorre da sua desmaterialização, da sua elevação espiritual e daqueles estados de intensidade interior de ligação com Deus, dos quais o amor se sobressai sobre todos. Se queremos produzir luz, então, vamos amar, seguir o conceito de Jesus. Fiquem em paz, permaneçam conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Como vocês sabem, no quadro Abraço Fraterno, homenageamos personalidades espíritas e não espíritas, encarnados ou desencarnados, que tenham realizado alguma ou muitas coisas consideradas por nós como de grande relevância. Hoje nossa menção
para a médium e escritora espírita mineira Sueli Caldas Schubert, que desencarnou na tarde do dia 12 de maio, aos 82 anos, em Juiz de Fora, mais uma vítima da Covid. Sueli também era uma excelente expositora da doutrina espírita, tendo se destacado também na área das pesquisas. Nascida 9 de dezembro de 1938, em Carangola, Minas Gerais, dedicou-se desde a juventude às atividades espíritas, especialmente no âmbito da mediunidade e da divulgação do espiritismo. Dedicou-se à mediunidade por mais de 60 anos. Autora de 19 livros, às vésperas do 20º, Sueli foi uma grande trabalhadora da doutrina espírita, sempre levando muita simpatia, muitas informações, muito conhecimento, aonde quer que fosse. Realizou centenas de palestras no Brasil e também no exterior. Em 1986, juntamente com outras pessoas, fundou a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. Sueli dizia que o pouco que sabia se devia ao fato dela ser uma leitora compulsiva. Ela adorava livros. Uma das razões, certamente, que a fez uma escritora respeitada. Da sua bibliografia, nós destacamos aqui Obsessão e Desobsessão, Transtornos Mentais, uma leitura espírita, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, Nas Fronteiras da Nova Era, Dimensões e Espíritos do Centro Espírita e os Poderes da Mente. Sua desencarnação ocorreu na véspera do lançamento do seu último livro, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias, que ocorreria na sede da Federação Espírita Brasileira no dia seguinte, em Brasília. Então fica aí a nossa homenagem, juntamente com as melhores vibrações da equipe da ADPR e em especial dos apresentadores deste programa para Sueli Caldas Schubert. Temos certeza que ela está sendo agora recebida na dimensão extrafísica, como nós dizemos aqui, recentemente inclusive, com a sua mala repleta de aquisições morais e intelectuais. Bagagem constituída só de aquisições positivas, de palavras e ações construídas no bem, no amor e na caridade. E a você, caro telespectador, nós fazemos o convite, faça uma forcinha e conheça os livros desta escritora, da Sueli. Temos certeza que você se sentirá plenamente gratificado em compartilhar com ela das ideias que ela trouxe durante essa jornada terrestre, contribuindo para o nosso conhecimento, para o nosso amadurecimento. Se tiver alguma dúvida ou interesse, contacte o Diálogo Espírita através do WhatsApp 987772201 ou pelo e-mail adpr@adpr.org.br, que nós teremos a máxima satisfação de lhes ajudar conforme as necessidades. Grande abraço a você também. Que Jesus abençoe a todos, fortalecendo, estimulando, e nós todos possamos também, unidos, cada vez mais manter esse espírito de confraternização, de amor, de união, que nós aprendemos através daqueles primeiros cristãos, aqueles que foram sacrificados no circo, que enfrentaram os leões. Hoje, como diz Joana de Ângeles, a arena é o mundo e as feras são nós mesmos.